Uma grande alegria para a gente estar juntos no dia de hoje, porque toda quinta-feira de adoração na Canção Nova é um dia especial e que mais de 40 anos, né? Que nós estamos aqui vivendo essa experiência de graça em nossa vida. Se você tem uma água aí, o padre já vai abençoar a água para a gente começar o dia tomando água abençoada. Tem água aí? Quem não tem, depois compre uma água para a gente abençoar. Já começa para tomar das aspergida, seja para nossa cura e libertação e afaste de nós todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta quinta-feira de adoração, ela tem como um nome, Cura, Senhor, onde dói. O tema da quinta-feira de adoração, Cura, Senhor, onde dói. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, estou aqui e quero colocar minha vida na Tua presença, nas Tuas mãos, porque eu reconheço que eu tenho necessidade de cada dia mais ser curado, para viver cada dia mais a glória de Deus. Por isso eu estou aqui na Tua presença. E esta graça que nós temos que colocar, abençoando o nosso trabalho, abençoando aquilo que nós vamos realizar. Por onde nós vamos, Senhor, que o Senhor abençoe o meu caminho, que o Senhor abençoe o meu trabalho, que ele seja proveitoso no dia de hoje, que o dia de hoje seja rico para a glória de Deus. Então, nós temos que aprender a ser combatentes na oração e santificando a nossa vida e todo o nosso trabalho, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Senhor, abençoe a minha casa, abençoe meu salário, abençoe, Senhor, hoje a minha vida, para que eu possa ser este homem cheio da Tua bênção. Tudo que os meus filhos que vão para a escola, abençoe. Nós temos que aprender a abençoar. Nós somos homens da bênção, pessoas da bênção de Deus. O pai e a mãe trazem em si a graça de Deus e maldição na visão da Igreja Católica. Porque temos aprendido muitas coisas sobre bênçãos e maldição e que não os pregadores da renovação carismática, inclusive eu já preguei sobre isso, e não tinha a consciência que hoje a Igreja retomou este assunto. Por isso nós temos que aprender de novo. O que a gente aprendeu muitas coisas erradas. E nós vamos falar de bênção e maldição, fundamentado neste livro, que é ação familiar, cura entre gerações, herança de maldição, maldições hereditárias. E da onde vem isso? Como chegou na Igreja Católica? Não é da Igreja Católica. Isso chegou na Igreja Católica. Até agora tem muita gente participando de constelação familiar. Não é da Igreja Católica. E muitas vezes está dentro da igreja, mas não é da igreja. E agora foi feito um estudo, a igreja retomou esse assunto porque está causando muitos danos e sofrimentos a pessoas que não conseguem se libertar porque existe uma prática errônea nesse assunto. Quando a gente aprende uma coisa errada, pois que está aqui, a cura da árvore genealógica é uma mistura de postulado de muitas coisas, de herança de maldição, cura entre gerações, constelação familiar. São muitas tradições esotéricas da reencarnação, que vieram das tribos da África. Também uma visão do mundo religioso oriental, com ensinamento tradicional que mistura. Sobre as almas mortas e seu destino, porém, a crença que herdam não faz parte da Igreja Católica. Os pecados dos antepassados, não há necessidade de estar alerta à pregação desses conceitos. Há, portanto, uma justa preocupação hoje da Igreja
que transpareça em muitos documentos compilados neste livro, com o fato de alguns católicos terem desviado dos ensinamentos da Igreja por meio de prática equivocada da cura da árvore genealógica. Não faz parte da Igreja Católica cura das gerações, porque nós não podemos mudar o passado. A Igreja não muda o passado, a Igreja santifica a nossa vida. Nós somos santificados, por isso o batismo nos dá a graça de viver uma vida nova em Deus. Então nós vamos aprender hoje de que estas constelação familiar, cura de geração, maldições hereditárias, que muitas vezes nós já fizemos, as pessoas queimavam, pegavam do avô, do bisavô, do tataravô, eles já morreram. Quem já morreu já acertou conta com Deus, não tem mais maldição na vida deles. Na igreja, assim que a pessoa morre, se ela for digna, ela vai receber uma casa preparada por Deus, que está lá em 2 Coríntios 5. Não uma casa feita por mãos humanas, mas uma habitação eterna no céu. Então, a pessoa que morre, ela vai, está lá em 1 Coríntios 15, 42. Assim que é desfrutada agora, feita por Deus, nós iremos habitar nesta casa. Então, não tem condição. É impossível uma pessoa que morreu, foi e recebeu um novo corpo, ter maldição na sua vida. Então, ela não tem mais maldição. A pessoa que morre, por isso está lá no Apocalipse 7 de São João. Quem está lá no céu? Como estão as pessoas que estão no céu? Estão lá louvando a Deus, bendizendo, porque lavaram e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Foram o quê? Batizados. Foram batizados. Quem foi batizado foi lavado e alvejado no sangue do Cordeiro. E a pessoa, à medida que ela vai vivendo, ela vai sendo santificada pela celebração da missa, maldição se meus pecados são perdoados. Não há possibilidade nesse assunto. Então, para nós entendermos, porque tem muita gente que sofre porque acha que tem uma maldição que veio do pai, da mãe, dos antepassados, e está chegando na vida dela. Nós vamos compreender o que isto significa para nós. Por que eu sofro algumas consequências do pecado do meu pai? O que é consequência? Para todo mundo. Uma pessoa que mexe com droga, um pai que mexe com droga, uma mãe, causa sofrimento para todo mundo. Mas é consequência do pecado dele. Não é do filho. Alguém vai preso porque o pai é ladrão? Não. Você é ladrão porque seu pai rouba? Não. Você é alcoólatra porque seu pai bebe? Não. Você é mentiroso porque seu pai mente? Não. Você pode aprender a mentir, pode aprender a beber, pode aprender a roubar, porque você viu seu pai fazendo, mas aí você a viver a vida da bênção de Deus. Quem está em Deus vai tornar uma pessoa abençoada. Então, nós queremos aprender no dia de hoje, falar deste assunto, para a gente que nos assiste na Canção Nova, está aqui para aprender a viver esse novo de Deus, bênçãos e maldições. Tem um livro dele, Cura de Gerações, bênçãos e maldições, tem muitos livros do Padre de Grandes, porque o Padre de Grandes também, ele foi influenciado por uma familiar nos Estados Unidos, que levou a constelação. Este era um padre, ele era jesuíta, que trabalhava na África com as tribos Zulu, que vive a vida deles, porque a reencarnação acredita que você vai pagar o karma da vida passada. Você está aqui sofrendo por um... E aquele sacerdote, que era jesuíta, que viveu muitos anos, mais de 15 anos com esse povo, levou esta experiência para os Estados Unidos. E ali ele contaminou todas as situações. Os protestantes aprenderam a viver isso.
depois os padres da Igreja Católica, e trouxeram para nós, veio para o Brasil. Aí muitos pregadores da renovação carismática, eu preguei, o Monsenhor Joanas pregou, outros pregaram sobre isso, né? Mas depois foram se estudando e vendo que não há possibilidade nessa situação. Então, por isso, esta pregação de hoje, que eu estou iniciando esse encontro de cura interior, é para que a gente também tenha consciência de que isto não pode ter poder na minha vida. Que ninguém pode ter esse poder de trazer para mim a herança de maldição. Me condenar se eu estou em Cristo. Se eu vivo em Deus. Creio que falar disso é muito importante, porque para que a gente tenha consciência desta riqueza. Porque quando a gente pega a palavra de Deus, a primeira epístola, a segunda epístola de Pedro, vai dizer o seguinte: o poder de Deus deu-nos tudo que contribui para a piedade, fazendo conhecer aquele que nos chamou a sua glória. Estou vivendo a glória e as virtudes de Deus. É impossível. Por isso, por ela, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornarmos, por esse meio, participantes da natureza divina. Nós nos tornamos, pelo batismo, filhos amados de Deus, santificados no sangue redentor de Jesus. Então, quando a criança é batizada, quando o homem é batizado, ele torna filho de Deus, participante da natureza divina. Não há mais mal na vida dele, ele é santo. No dia do nosso batismo, nós somos santos. Nós somos, no momento do batismo, nós nos tornamos assinalados. Depois o sacerdote vem e nos unge com óleo do batismo e nos unge com óleo do crisma. Nós tornamos ungidos de Deus, marcados com a unção da bênção, a unção que o sacerdote recebe na ordenação, a unção que o bispo recebe na sua ordenação, é o mesmo óleo que todos batizados recebem. Por isso se torna ungidos de Deus, ungidas, abençoado, porque o padre, seu pai, os seus padrinhos te marcaram com a bênção de Deus, e você torna abençoado de Deus, aquele que está lá em Ezequiel 14, que traz os assinalados de Deus, que traz a marca da bênção de Deus. Um homem que traz a marca da bênção de Deus não tem maldição. Por isso nós nos tornamos participantes da natureza divina, subtraindo a corrupção que a concupiscência do mundo gerou em nós. Então não tem nenhum mal de externo que possa entrar, a não ser que eu permito depois do meu batismo. Vai entrar depois, eu tenho a concupiscência, tenho a liberdade de pecar. Então, nós temos criança até os 5, 6, 7 anos. Nós estamos ao cuidado dos nossos pais. Nós não temos pecados graves. Nós temos pecados que o pecado se começa depois dos 7 anos. Chama idade da razão. Por isso as crianças só podem comungar depois dos 7 anos, que ela começa a tomar consciência da razão. Antes disso, ela não tem razão. Mas ela fica aos cuidados do pai para educar na fé. Por isso que o pai leva para lá, Deuteronômio 6,4, que deve educar seus filhos na lei de Cristo da igreja. Quando vai casar, o pai e a mãe se comprometem em educar seus filhos. É responsabilidade do pai e da mãe falar de Deus para os seus filhos, para abençoar, ter essa graça. Por isso ele está dizendo, por esse motivo, esforçai quanto possível, unir. Quem é você? Eu sou
um homem de fé em Deus, unido a Cristo pelo meu batismo, me tornei filho amado de Deus, filha amada de Deus. Meu pai e minha mãe têm a responsabilidade de me educar. Mas, a partir daquele momento, eu torno filho de Deus, ungido de Deus, um homem da bênção de Deus, da graça de Deus. Por isso ele está dizendo, esforçai a sua fé, as virtudes. Agora eu não vou viver mais de pecado, eu vivo com as virtudes do céu. Fé, esperança, caridade, justiça, fortaleza, prudência e temperança. Eu vou unir a minha fé às virtudes do céu. Bondade, carinho, amor, alegria, paz, dignidade, honra, santidade, mansidão. Tudo eu vou unir a minha fé às virtudes do céu, para me tornar ungido de Deus. Vou unir a minha fé aos dons do Espírito Santo, dom de sabedoria, de inteligência, de ciência, de temperança, de justiça, do temor de Deus. Vou unir a minha fé, me tornar um homem bem-aventurado de Deus. E esta graça vai me dando a graça de não deixar a virtude. A virtude é a ciência. Vou estudar, vou ler a palavra de Deus, vou ter a ciência de Deus, vou ler o catecismo da igreja, vou estudar, fazer química, física, vou ser engenheiro, vou ser mecânico, vou ter a minha profissão, vou estudar da ciência de Deus, vou ter conhecimento de todas essas coisas a partir desta graça de Deus em minha vida. Então, vou unir esta graça. Né? Depois, a ciência resistindo em Deus. A temperança é o cadinho da humilhação, é o desprezo, é os abandonos, é, às vezes, o desemprego, a dificuldade que a gente enfrenta dia a dia para temperar a nossa vida, para criar resistência, para manter de pé a minha fé, para rezar mais. Né? As dificuldades aparecem. Depois, a temperança, a paciência. É um exercício que eu vou ter paciência para vencer cada dia. O Eclesiástico 3 vai dizer que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Vou saber enfrentar as dificuldades, a falta de dinheiro, as doenças, as enfermidades, as mortes na minha casa, tudo que vai passar a minha família, eu vou saber enfrentar em Deus, no poder de Deus, na glória de Deus. Então, por isso, eu vou enfrentar com paciência. A paciência é a piedade. O homem piedoso é aquele que se faz com os outros menor, no amor de Deus, a ser um homem justo, digno, honrado. É uma mulher que quer ajudar a outra a ser digna, honrada, a ser pura, a ser santa. Então, nós vamos dar a piedade ao amor fraterno. Amor fraterno é tudo que eu faço por você. Eu vou fazer as coisas para você por causa de Deus, não mais porque eu quero, mas porque Deus pede que eu faça, que eu seja caridoso, que eu te ajude, que seja um sinal de graça para a sua vida. Então, tudo que eu faço, até mesmo dar um copo de água, Deus me dará recompensa por causa do meu amor fraterno às pessoas. Eu estou aqui por causa de quem? Por causa de você. Mas eu estou por quem? Quem que me pediu para vir aqui? Deus. Então, tudo que eu faço para você, tudo que nós fazemos aqui, é por causa de Deus. Tudo isso aqui existe, a Canção Nova, todas as coisas, as igrejas que existem, tudo por causa de quem? Por causa de você. Deus coloca todas estas coisas para te ajudar, para te formar, para você ser um homem novo, uma mulher nova. Então, por isso, essa é a graça do esforço nosso para vencer as tribulações, as tentações que muitas vezes baterão a nós. Ser um homem caridoso, prestativo, serviçal. E aí Jesus explica qual é a caridade. Ele mostra muito bem na parábola do samaritano, que o homem caiu, foi assaltado, machucou, e o outro passou um sacerdote, passou um levita, passou muita gente, mas um samaritano passou, pegou aquele homem, colocou no seu cavalo, levou à hospedaria, curou as suas feridas e deixou aquele homem sob o cuidado de alguém para que ele fosse agora curado das suas feridas. Então, nós nos tornamos o bom samaritano.
de curar as feridas dos outros que aproximam de nós. Então, por isso, esta graça que vai nos dar a riqueza para a gente compreender qual é o tamanho e a graça de Deus que está em nós. Todas essas virtudes estão em mim e em você, para que você seja um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma mulher que foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Então, que não tenha, né? Por isso, lá no profeta Ezequiel perguntaram a ele, perguntais, por que o filho, Ezequiel 18, 19, por que o filho não leva a iniquidade do pai, o pecado do pai? É porque ele praticou a justiça e a equidade e observa e cumpre as leis. Também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai responderá pelas faltas dos filhos. É o justo que imputará a sua justiça e o mal a sua malícia. Então, ninguém paga pecado de ninguém. Nem o filho paga os pecados do pai, nem o pai paga os pecados do filho. Se, no entanto, o mal, aquele pai ou filho, renuncia os seus erros para praticar minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele vive em Deus, nem eu vou pagar o pecado do meu pai, nem da minha mãe, de ninguém eu vou pagar nenhum pecado, não trago o pecado do meu pai, a não ser aqueles que eu aprendi a viver. Se eu aprendi a viver os pecados do meu pai, estou vivendo os pecados dele, estou assumindo os pecados dele na minha vida, aprendi errado, mas é meu, não é do meu pai. Eu preciso ter disso. Deuteronômio também, 24, 16. Não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos morrerão pelos pais. Cada um morre pelo seu próprio pecado. Nós sofremos pelos nossos próprios pecados. Não é pecado de ninguém que a gente sofre consequências, não pecado. Havia aqui no livro de João, o Evangelho de João, tem uma história, João 1, de um cego. João 9, 1. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença, e os discípulos indagaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que merecesse ser cego? Jesus disse, ninguém, que Jesus foi gestado no ventre de Maria. Só que Jesus foi gestado pelo Espírito Santo. Nós precisamos do nosso pai e da nossa mãe. A Virgem Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, mas é gestado. É o mesmo Espírito de Deus. No momento da fecundação, nós recebemos o Espírito de Deus e a alma de Deus em nós. Por isso, no momento da fecundação, nós temos a nossa gestação, temos 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe. Nós somos 100% o nosso pai, 100% a nossa mãe, e a alma, Deus colocou a alma e o Espírito dele em nós. Então, a alma é de Deus, que está em nós. Deus colocou a alma e dentro da alma está o Espírito, onde está a essência divina. Por isso nós somos imagem de Deus. Imagem de Deus. Trazemos em nós a imagem de Deus por isso. Porque Deus colocou a alma. A sua alma não foi em mim. Está lá. A alma que está em nós vieram de Deus. Então não é achado em lugar nenhum. Não veio de uma pessoa que morreu. Porque Deus não ia pegar uma pessoa que morreu e tirar a alma dele. Porque a alma é que vai dar o ser vivente na pessoa. Ela é de Deus. Deus é que vai dar o destino da nossa alma. Por isso nós seremos julgados.
É Deus que vai dar o destino da minha alma e da sua. Para a gente entender, porque senão a gente vai pensar que a nossa alma veio de algum lugar. Ela não veio de lugar nenhum, ela veio de Deus. Deus coloca, Tessalonicenses 5:23, que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso corpo tem a alma, então que ela veio de Deus para estar em nós. Deus nos concede, por isso nós temos esta identidade, somos a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para a sua vida, qual é a imagem que Deus fazer você, o homem, a imagem do Filho amado? Esta imagem que Deus tem de você, do Filho amado de Deus. As mulheres, mesma coisa, quando Deus faz, Ele pensa na bem-aventurada, na Virgem Maria, na mulher cheia de graça. Então, a imagem da mulher é a imagem da bênção, da mulher bem-aventurada, da cheia de graça. Porque as virtudes da Virgem Maria estão também em todas as mulheres. As virtudes de Jesus estão em nós, em todos os homens. Nós temos as mesmas virtudes do céu. Deus não fez diferente. Todos os santos e santas têm as mesmas virtudes que eu e você tem. Por isso nós somos abençoados. Por isso nós somos assinalados. Por isso nós somos ungidos. Qual que é a minha vocação e a sua? Santidade. Sede santo no coração. Por isso, aquele cego de nascença trazia na genética. Doenças vêm da genética, da biologia. Ou de um vírus, de uma bactéria, que nós podemos pegar, por isso nós tomamos tantas vacinas, né? É coqueluche, catapora, varicela, sarampo, eu não sei quantas vezes, né? Febre amarela, vem todas as vacinas que a gente tomou, né? Quem é criança aí, BCG, aquela que tinha aquele revólver, pá, né? A gente tomou antigo na escola, né? Para não ter, que era a BCG, que é coqueluche, catapora e sarampo, acho que era 3, né? Então tinha toda uma. A gente tem toda uma genética que vem do pai e da mãe. Aí tem as doenças genéticas. Por isso que essas heranças de maldição, elas aconteceram muito numa época que as pessoas não tinham noção da biologia hoje. Doenças que vêm dos nossos pais, vieram das nossas mães. Quando alguém ficava doente, ou tinha um sofrimento, ou tinha uma doença, pensava já, que é maldição, é um mal que está na vida dela, né? Veio de alguém. Aí pensava já em feitiço, pensava em magia, pensa em tantas besteiras, e que não tem nada a ver, é uma doença da genética. Então, nós estamos hoje dissertando sobre isso, para a gente ter consciência de que este mal, o pai deseja mal para um filho, pega. Não, ninguém tem poder de amaldiçoar ninguém. Tiago, carta de Tiago, 1, versículo 12, diz assim: Deus é inacessível ao mal. Deus não faz mal por causa dos pecados que vêm habitar em nós. As consequências do pecado. Porque o homem afastou-se de Deus. Quando o mal entrou na vida do homem? Quando Adão e Eva pecaram. Abandonaram a Deus, deixaram Deus. Quando Adão e Eva abandonou a Deus, primeira coisa que ele viu, que aconteceu, que existia aquela árvore no jardim do Éden. Era uma árvore que tinha um aspecto bonito, a fruta tinha um aspecto bonito. E Deus disse, você será conhecimento do bem e do mal. E a serpente falou para eles comer. Não, você comendo, você será como Deus. Então, o primeiro pecado entrou a gula. Na vida do homem, o maior pecado, primeiro a gula. É o desequilíbrio da boca. A pessoa não tem mais controle da boca de falar mal dos outros, de reclamar, de xingar. Eles viram que estava pelado, estava nu. Entrou qual? A luxúria.
Viram que estava nu, entrou a luxúria. Então, os pecados vai passando, a luxúria. Está vendo? A luxúria. Depois começaram a brigar. Foi a serpente, foi meu marido, foi a minha esposa que deu isso, foi a minha mulher que me deu isso. Começaram a brigar. Entrou o quê? A ira. Já começa a entrar a ira. Está vendo? Os pecados capitais vão entrando na nossa vida. O demônio é o dono dos pecados capitais. Se Deus dá os 7 dons do Espírito Santo, as 7 virtudes, o demônio dá os 7. Pois, e agora? Começaram a se esconder, né? Se esconder de Deus. A preguiça começa a se esconder, não quero mais fazer nada, quero me esconder. Deus tinha dado a Adão e Eva o poder eterno, não morreria, viveriam eternamente, não tinha tristeza, não tinha sofrimento, não tinha angústia, não tinha nada. O quê? Entrou o que mais? A inveja. E, por fim, entra o orgulho, que é o último pecado, a soberba, porque Adão e Eva poderiam ter pedido perdão a Deus. A inveja me faz querer ser maior do que o outro, querer ser como Deus, tomar o lugar de Deus na vida dos outros. Por isso entrou a inveja. Eles queriam ser deuses, queriam tomar o lugar de Deus. É o que muitas vezes o invejoso faz, querer tomar o lugar dos outros. Por isso que vai julgar, condenar as pessoas, pensar mal das pessoas, diminuir as pessoas. A inveja me faz isso, alimenta em nós essa miséria. O orgulho, ele não quis pedir perdão. Podia ter voltado atrás, pedido perdão. Então, quando a gente não volta atrás, a gente não consegue pedir perdão, porque os 7 pecados estão dominando o nosso coração. Ele está destruindo, ele está me tornando uma pessoa má, maldita, porque o pecado significa maldição na minha vida. Um pecado desses me afasta de Deus. Me tira da presença de Deus, me tira da glória de Deus. Então, ele me faz uma pessoa longe de Deus, afastada de Deus, né? Então, hoje nós estamos vendo isso e nós temos que lembrar sempre por isso nós viemos banhar a nossa vida no sangue redentor de Jesus, santificá-la no sangue redentor de Jesus, para que a gente saiba que nem meu Pai, ninguém tem o poder de me amaldiçoar. Meu pai pode maldizer a minha vida, a minha mãe, as pessoas. Deus, na Bíblia aqui, não tem lugar nenhum que Deus deu autoridade para alguém amaldiçoar alguém. Ninguém. Ah, mas o feiticeiro, o macumbeiro, seja quem for, não tem poder. O poder vai dizer que Deus permite que aconteça algumas coisas para mim. O demônio jogava pedra nele. Ele rezava, tentava ele, se aparecia. Ele rezava da nossa fé, nos afastar de Deus. É a tentação, preguiça, avareza, prostituição, adultério, todos os pecados da carne vai entrar. Alimenta a nossa vida, mas não tem como fazer exorcismo. Não é oração de libertação que vai te libertar dos pecados da carne. É conversões espirituais, eu vou lá, confesso e renuncio. Qual é a prática para mim libertar do mal? Confia, eu jogava, eu não ia na igreja, eu fui deixando tudo porque eu fui confessando, fui renunciando à vida velha e começando uma vida nova. Então, à medida que nós vamos mergulhando em Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo, vivendo uma vida nova, nós vamos renunciando à vida velha, vamos santificando nossa vida e tornando a nossa vida naquilo para a qual nós nascemos, ser filho amado de Deus, ser santo, porque no dia do batismo você é santo. Se você for batizado hoje e morrer, você vai para o céu direto. Não passa no purgatório. A pessoa que é batizada hoje e morre, ela vai direto para o céu. Ela não passa no purgatório. Então, não tem nenhum mal na vida dela, porque ela torna santa. E é esta santidade que tem que estar em você, que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Por isso está aqui 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Como que uma pessoa que está em Cristo tem algum mal? Tem alguma maldição?
Não tem, é impossível uma pessoa estar em Cristo e ter uma maldição, é no seu pecado que está ainda na vida dela, que ela deixa. Mas se ela vive inteiramente em Cristo, selos em Cristo, por isso está aqui. Eclesiástico 15, 14 vai dizer: o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, lhe será dado. Por isso, é uma graça quando a gente aprende aqui no Eclesiástico 15, 14. No princípio, Deus criou o homem e entregou-lhe ao seu próprio juízo. Qual é o juízo? Os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Se você não sabe, tem que aprender. Porque eles que vão te guardar do mal. Se você não tem os 10 mandamentos, como é que você vai ser livre do demônio? Livre do mal? Não tem jeito. Há muitos cristãos que estão vivendo mal porque não conhecem os 10 mandamentos, não sabem. Aí torna a presa fácil para o mal. Porque não conhece os 10 mandamentos, não conhece a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus. Então, por isso ele está aqui, entregou o seu juízo, deu-lhe ainda os mandamentos e preceitos. Se quiserem guardar os mandamentos e praticar fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Sem os mandamentos, sem a leitura da palavra, você não vai ser guardado não, viu? Não vai ter jeito não. Eles te guardarão. Por isso está aqui, ele pôs diante de ti o fogo e a água, estende a mão para aquilo que desejar, a vida e a morte. O bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher lhe será dado, porque grande é a sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vê sem cessar os homens. Os olhos do Senhor estão sobre o que teme. Ele conhece o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal e não deu licença para ninguém pecar. Então, o mal é o que eu coloco dentro de mim, porque o demônio vai deixar o mal, os pecados para mim absolver, e não tem como exorcizar o mal, o pecado que está em mim, porque o demônio não está em mim, ele só colocou o veneno dentro, ele só coloca os pecados, ele só coloca o veneno. Por isso nós sofremos estas situações achando que é o nosso antepassado que vieram. Não, é nosso, é pessoal. Deus faz a gente pessoalmente, não existe ninguém no mundo como você, não existe nenhuma pessoa igual a você, nenhuma mulher igual a você, não existe ninguém parecido com você. Por isso Deus te dá a identidade de filho amado de Deus, não de maldito. Por isso que quando nós vamos entrar no céu, nós já recebemos ali a glória de Deus. Porque recebemos um corpo glorioso, santificado, que vai cantar louvores a Deus dia e noite, sem cessar. Quem está no céu não está morto, está vivo, cantando e louvando a Deus. E Deus te trouxe aqui para você santificar a sua vida e saber que não é seu pai, não é sua mãe, que você está pagando nada deles, mas nossas próprias angústias, nossas próprias dores, e as que às vezes os outros nesse mundo há sofrimento. Um pai que perde tudo no jogo, deixa a família pobre, as consequências, a pobreza, a necessidade, né? Mas não é coisa do maligno, mas as consequências do pecado do outro em nossa vida. Então, hoje nós estamos aprendendo isso para que a gente possa aprender a viver, né? Saber que nós seremos tentados na nossa carne e espiritualmente, mas nós vamos o quê? Fortalecer na nossa vida de oração, na comunhão, né? E saber que nós somos abençoados. Fecha teus olhos por um instantezinho. Diga comigo, Senhor Jesus, vamos ficar de pé e diga, hoje eu quero tomar posse de que eu sou um abençoado de Deus. Perto de mim, ou qualquer outra pessoa falou palavras de maldição contra mim. Eu sei agora que ninguém tem o poder de me amaldiçoar. A única pessoa que pode nos amaldiçoar é Deus. Ele tem o poder da bênção e da maldição. Não foi dado a nenhum outro homem. Esse poder
do céu a ninguém. Tem o poder de me amaldiçoar. E se eu escutei palavras de maldição, E se eu escutei palavras de maldição, palavras maldizentes, desejando desejando sofrimento para mim, sofrimento, agora eu tenho consciência que isso não tem mais poder. agora eu tenho consciência que isso não tem Que mais nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, nem um feiticeiro, mesmo um feiticeiro, nem macumbeiro, ninguém tem poder. ninguém tem poder. Somente Deus tem o poder na minha vida. Somente Deus tem o poder. No dia do meu batismo, No dia do meu meu batismo, pai, meus padrinhos, o padre, o Padre me ungiram, me ungiram, me marcaram com a bênção de Deus. me marcaram com a bênção de Eu Deus. quero tomar posse desta bênção de Deus, Eu quero tomar posse desta bênção como um assinalado de Deus, como um assinalado, não mais como uma pessoa amaldiçoada. não mais como uma pessoa. E se eu amaldiçoada. sofri por causa disso, E se eu sofri por causa agora disso, estou renunciando a estas palavras agora estou renunciando a e essas sei que elas palavras. não têm mais poder na minha vida. E sei que elas não têm mais poder. E na todos minha que desejaram mal para mim, vida. E todos que desejaram o mal para mim, eu quero que eles sejam abençoados. quero que eles sejam abençoados. E que todo mal que eles desejaram a mim E todo mal que eles desejaram a mim se transforme em bênção. se transformem em bênção. Porque tu és o Deus da minha bênção.